Os cruzeiros pelo Brasil estão suspensos até o dia 21 de janeiro. Essa foi uma recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. E milhares de pessoas tiveram a viagem cancelada ou tiveram que desembarcar antes do previsto. A nossa equipe conversou com um mineiro que teve atraso na hora de desembarcar porque no cruzeiro dele tinham casos de Covid-19. O Fabiano embarcou em um cruzeiro no final de dezembro com a esposa e a filha no Rio de Janeiro com destino a Salvador. A viagem foi programada para um momento de lazer com a família. O protocolo no cruzeiro é muito rigoroso, né? Você tem que apresentar o teste PCR com 72 horas antes do embarque. Você é obrigado a fazer um seguro viagem, que precisa estar na cláusula do seguro a Covid. Então é muito rigoroso. O embarque foi muito rigoroso. Ele conta que o navio seguiu os protocolos de segurança. Inclusive, testes eram realizados em 10% das pessoas durante a viagem. A gente percebeu que algumas pessoas eram chamadas no alto-falante para se apresentar na recepção. Então, eu cheguei à conclusão de que poderia ser pelo fato de ter sido positivado por Covid, né? E teriam que se apresentar, né, para ficar isolado. E foi aí que toda a dor de cabeça aconteceu. O desembarque no Rio de Janeiro estava previsto para 8 da manhã do dia 2 de janeiro, mas demorou. E muito. Isso porque 28 casos de Covid foram confirmados no navio, o que gerou dor de cabeça para o Fabiano. A gente teve um atraso aí de aproximadamente 7 horas, né, para conseguir desembarcar. Foi um certo transtorno, porque eu tive que cancelar a passagem de ônibus de retorno, tive que comprar outra, enfim. Mas a gente aguardou pacientemente, né? Não tinha o que fazer, tem que esperar, né? Ainda bem que liberou, né? Porque a gente estava com receio de ter que ficar de quarentena aguardando dentro do navio. Desde segunda-feira, dia 3 de janeiro, a temporada de cruzeiros no Brasil está suspensa. De acordo com a Anvisa, o aumento do número de casos de Covid-19 a bordo de navios de cruzeiro foi o que motivou a suspensão. Com isso, as companhias que atuam no setor devem registrar um prejuízo milionário em função da paralisação. Pois é, um relato muito forte, né, de um momento em que poderia ter sido apenas de lazer, mas que por conta do vírus também gerou aí algumas questões muito importantes. E para falar sobre isso, eu quero também dar um giro com os nossos correspondentes, para a gente saber como é que anda a situação pelo estado. Ô Laura, a gente falando de cruzeiro agora, né, viemos para cá para dar um giro. Não posso perguntar como é que estão os cruzeiros em BH, nós sabemos que Minas, infelizmente, não tem praia, mas temos muitos mineiros que gostam, né, de ir para a região praiana, que gostam de frequentar cruzeiros. Enfim, então temos aí algum dado também sobre esses impactos aqui para o estado? Olha, Elias, tem agências de viagens que tinham muitos passageiros, muitos turistas que iriam para esses cruzeiros que foram suspensos, viu, Elias? Lá na região do Rio de Janeiro, São Paulo. Eu conversei agora há pouco com o vice-presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, aqui, representante daqui de Minas Gerais, que é o Alexandre Brandão, e ele me disse que Minas Gerais é o terceiro estado que mais envia turistas para os cruzeiros em todo o Brasil, atrás apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ou seja, as agências de viagens fecham sim muitos pacotes e enviam as pessoas para poder curtir essas viagens, curtir esse turismo de cruzeiros na costa pelo Brasil. Segundo o Alexandre Brandão, há sim mineiros que estavam, né, vários que iriam para esses cruzeiros que foram suspensos. A gente viu esse personagem aí, esse rapaz falando na reportagem sobre o caso dele, e o Alexandre Brandão contou que a agência dele especificamente, que é a Uai Turismo, tinha sim enviado pessoas para irem em cruzeiros no Rio de Janeiro, cruzeiros que ficaram suspensos, e ele disse que diante dessa situação toda, sem poder realizar a viagem, as pessoas tiveram que ficar na cidade do Rio de Janeiro e com isso os hotéis, muitos estavam já lotados. O Alexandre disse que tentou colocar os turistas dele, né, os clientes dele, em hotéis 5 estrelas do Rio de Janeiro e não conseguiu, porque estavam todos absolutamente lotados, abarrotados de gente. Muitas pessoas, inclusive, que iriam para esses cruzeiros e aí tiveram que ir para esse plano B, né, ficar na cidade do Rio de Janeiro, que também não parece nada mal, né, Elias?
Mas então, há sim muitas agências que tiveram esses pacotes impactados, segundo o Alexandre Brandão, especificamente na empresa dele. Eles estão realizando o reembolso integral para essas famílias, para esses turistas, ou então mantendo algum tipo de crédito para que essas pessoas possam viajar futuramente até o final de 2022, fazerem esses cruzeiros, com a grande expectativa de que essas viagens possam voltar a ser autorizadas, né? A gente está vendo esse crescimento de casos de Covid-19, em muitos desses cruzeiros, surtos de pessoas infectadas, então é algo que preocupa bastante realmente. Mas, segundo o Alexandre Brandão, ele acredita que essa situação deve ficar somente restrita ao turismo de cruzeiros. Aqui em Minas Gerais, o Alexandre disse que aproximadamente 80% do turismo já está recuperado se a gente comparar com os índices de circulação de turistas no período pré-pandemia. Então, é algo que, segundo ele, não deve ter nenhum tipo de impacto, pelo menos pelo que a gente está vendo até o momento. Esses aumentos de casos de Covid-19 ainda não tiveram nenhum impacto para cancelamentos de viagens, né? Fora a questão dos cruzeiros. Cancelamentos de hospedagens que estavam agendadas nos hotéis, isso não tem acontecido. Ele disse, inclusive, que os principais destinos de viagens aqui de Minas Gerais não têm colocado nenhum tipo de exigência, por exemplo, para entrar na cidade de Ouro Preto precisa estar vacinado. Esse tipo de exigência não está sendo feita. Acontece que, por exemplo, em grandes eventos, aí sim, muitas vezes é solicitado esse comprovante de vacinação ou então um exame negativo para Covid-19. Então, de fato, até o momento, o turismo como um todo não tem sofrido nenhum baque nesse sentido por conta dessas recentes altas, dessa nova onda da Covid-19 pelo Brasil. Elias. Pois é, Laura, a gente vai conseguir agora acompanhar, né, mais de perto como é que vai ser, como o vírus vai reagir agora também neste período em que as pessoas foram também para várias regiões, muitas pessoas se aglomeraram, né? Muitas foram para praias, enfim, foram muitos os eventos. Por isso eu quero ir agora com a Sabrina lá para o Campo das Vertentes, porque, Sabrina, nós sabemos que as cidades históricas também sempre estão recheadas, né, de turistas. Quais são esses impactos aí para vocês? Olha, Elias, até agora nós não tivemos impactos significativos para receber turistas aqui, até porque a nossa região teve um boom muito grande de influenza e tal, depois, né, dos feriados de fim de ano. Então, por enquanto, não tivemos impacto em cidades históricas como São João del Rei, Tiradentes. Ainda não sentimos na pele esses reflexos, porém, agências de viagem têm tido muitas desistências por conta de pacotes já pré-montados e as pessoas já estão tentando, né, o reembolso, como a Laura falou, ou até mesmo adiar, passar um pouquinho mais para frente essa viagem para esperar vamos ver o que vai estar aí por vir, né? Vamos ver o nosso futuro, porque tá tudo muito incerto. Aqui nós temos muitos casos, em cidades próximas também. As pessoas estão com medo de sair aqui para a região do Rio de Janeiro, por exemplo, viajar para o litoral, como é o costume aqui, principalmente de todo mineiro, mas principalmente aqui da nossa região. Então as pessoas estão mais receosas, porém não desistiram de viajar. Então diminuiu, mas não há escassez dos pacotes de viagens não. As agências estão montando, tem gente que se arrisca, que vai, que quer aproveitar esse momento, que já está vacinado, sente-se muito mais tranquilo, por isso vai, se atentando também a todos os protocolos. E é muito bom a gente lembrar que todos os protocolos sanitários estão sendo adotados por hotéis, por pousadas, por restaurantes aqui da nossa região, porque as pessoas ficam com muito medo, né, quando a gente fala: então não vou. Não, você se atentando a todos os protocolos, né, a etiqueta do espirro e tal, vamos frequentar os lugares, mas com cuidado, porque é assim que tem que ser esse momento é de cautela. E é claro que as agências esperam que até o final do ano de 2022 essa demanda melhore e que as pessoas consigam viajar com mais tranquilidade. E uma outra observação que eu quero fazer, Elias, é que nossa região tem muito
essas excursões, né, livres que fazem aí por toda esse nosso estado, vão até para fora. E essas excursões, elas têm tido uma diminuição muito grande. Ônibus, por exemplo, fretados que vão para a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, nesses bate-volta, não existe com tanta assiduidade como nós tínhamos. Apesar que, quando houve-se esse arrefecimento da pandemia, muitas pessoas voltaram a fazer essas viagens. Porém, agora eles não estão mais tão tranquilos para fazê-las. Espera a poeira da influenza passar, a Covid, para que realizem essas pequenas viagens também. Não se tratam apenas de viagens grandes. As pessoas estão mais receosas também em viagens pequenas. Mas a expectativa ainda assim é de melhora e que as pessoas busquem mais outras rotas, busquem viajar mais, se atentando sempre aos protocolos de segurança, Elias. É isso aí, Sabrina. A gente recebeu hoje, né, o imunologista falando sobre essa questão, lembrando da importância do uso de máscara, álcool gel, distanciamento social. A gente sabe que se faz fundamental neste momento em que o vírus se espalha. Infelizmente, a gente trouxe aqui para vocês essa notícia, né, de que os leitos em UTIs começaram a crescer agora consideravelmente. Vários leitos que já estavam fechados voltaram a abrir. E só uma atualização, inclusive, que nós falamos aqui no início do jornal sobre a vacinação de crianças, né? E o Ministério da Saúde divulgou agora à tarde que não vai mais exigir que as crianças, né, elas precisem de receituário médico. Isso não vai ser exigido pelo Ministério da Saúde. As vacinas para crianças de 5 a 11 anos devem começar a chegar agora no Brasil a partir do dia 15 de janeiro. São esperadas aproximadamente 1,5 milhão de doses já, que foi aprovado, inclusive, pela Agência Nacional de Saúde. A gente vai acompanhar todos esses casos, nós vamos ter atenção a tudo isso. Então, por favor, se você não se vacinou, se vacine, procure um posto de vacinação, não vamos deixar para amanhã. O vírus está circulando, a situação está se complicando, muitas pessoas viajaram, né, agora nesse período de fim de ano, então não deixa para depois. O vírus não perdoa ninguém, o vírus está aí e ele só precisa de uma oportunidade para, infelizmente, trazer muitos transtornos para você e para sua família. Sabrina, Laura, muito obrigado. Ao Ricardo também, nós tivemos um probleminha com o sinal dele, mas a gente agradece muito a participação de vocês aqui hoje.